Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 26, que diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, pôs-se muito com aquelas palavras e considerava que salvação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará a casa de Jacó, e o seu reino não. Meus irmãos, seguindo pelo convite, louvar a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão presentes. Amém? Deus que abençoe sua vida, sua família e toda a sua casa, em nome de Jesus. Lucas escreve este evangelho a Teófilo, o excelentíssimo Teófilo, com o objetivo de expor a respeito de Jesus com mais clareza e com mais detalhe, para que tanto Teófilo quanto os seus leitores pudessem entender de forma mais simples a respeito do ministério de Jesus Cristo. Lucas, para quem não sabe, ele era um judeu, ele era um gentil convertido ao cristianismo, conforme diz o apóstolo Paulo em Colossenses, no capítulo de número 4, no versículo 11 e o versículo de número 14. Glórias a Deus. Mas para que nós pudéssemos entender a narrativa desse texto, nós usaríamos um contexto histórico tanto para esta narrativa quanto para a introdução desta mensagem, que está no livro de Gênesis, quando Deus ele criou as aves, as bestas feras, os peixes, e a Bíblia diz que quando Deus terminava, via Deus que era bom. Glória a Deus. Então tudo que Deus faz é bom. Deus criou o jardim do Éden, e para pôr o jardim do Éden, Deus vai fazer a sua criatura peculiar, que é o homem. E diz a Bíblia que Deus cria o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. A gente percebe a forma em que Deus nos projeta, em que Deus nos faz. Ele tem todo cuidado em fazer o ser humano segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Então, nós somos obtidos do caráter de Deus. Glórias a Deus. Então diz a Bíblia que Deus coloca o homem no jardim e Deus dá algumas instruções a Adão. E diz a Bíblia que além do homem havia duas árvores. Havia a árvore da vida e havia a árvore da ciência, do conhecimento do
bem e do mal. Então Deus chama Adão para um particular e dá as seguintes instruções: Adão, tudo que você precisa você tem no Éden. A gente percebe que Adão não está desprovido de nada. Tudo que Adão precisa, ele compra no Éden. Mas a restrição de Deus era apenas o fruto da árvore, a ciência do conhecimento do bem e do mal. Deus diz: Adão, dela não comerás. Você pode tudo, você tem tudo, mas apenas uma restrição, apenas uma coisa você não pode fazer: comer o fruto da árvore, da ciência do conhecimento do bem e do mal. Por que, Deus? Porque o dia que comerdes, certamente morrerás. Está dando para os irmãos entenderem? Está dando para entender? Glórias a Deus. Então Adão, ele tem a consciência e daquilo que ele não pode, daquilo que ele deve e daquilo que ele não deve. Mas há uma diferença entre o que você pode e entre o que você não deve. Explica isso, pastor. Eu explico. O apóstolo Paulo usa um texto que diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu posso, mas será que eu devo? Então nós, como os cristãos, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos as nossas vontades, assim como nós temos as nossas limitações. Então Deus vai limitar Adão e dizer: olha, isso você não pode. Mas Paulo continua o texto quando ele diz assim: ó, tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo está dizendo: eu tenho as minhas vontades, assim como eu tenho minhas limitações. E o que limita as minhas vontades é o Espírito Santo de Deus que está sobre a minha vida, que está sobre a minha casa, sobre a minha família. E isso me impede que eu faça aquilo que eu quero. Glórias a Deus. E o mesmo apóstolo Paulo diz que já estou crucificado com Cristo, hoje vivo não és eu, mas Cristo vive em mim. Glórias a Deus. Em Gálatas, se não me falha a memória, Paulo também diz assim: olha, é bem verdade que o Espírito ele se opõe contra a carne e a carne contra o Espírito, para que não façais aquilo que queremos. Glórias a Deus. Existe uma luta interna, e essa luta ninguém vê. É carne versus Espírito. Pastor, não entendi. Deixa eu te explicar, deixa eu te simplificar para a gente poder entender o que é essa limitação. Quem conhece a história de Ana, glórias a Deus, a esposa de Eucana, a vontade de Ana era gerar filhos para Eucana, mas Ana era estéril, Ana não podia gerar. Deus havia cerrado a madre de Ana. Agora tente entender e se colocar no lugar de Ana, na posição de Ana, porque além de esposa, além de Ana, também havia a Penina, que era a segunda mulher de Eucana. E Penina, ela tinha uma madre fértil, ela gerava filhos. Então a gente percebe que tanto Ana quanto Eucana, quanto Penina, viviam no mesmo ambiente, viviam no mesmo local, na mesma casa. E diz a Bíblia que Penina, ela irritava Ana constantemente. Oh, glória! Vai entendendo? Agora tenta imaginar a cena na tua mente agora. Ana e Penina, debaixo do mesmo teto, vivendo no mesmo ambiente. Ana não podia gerar, mas Penina tinha madre fértil. Agora tenta imaginar todos os dias Penina dizendo: sua madre cerrada, tu não serve para nada, tu não presta para nada, tu não serve nem para dar filho para teu marido. Eu dou filhos, eu posso gerar, você não pode. A limitação do crente. Será que por um momento Ana
como ser humano, e eu aprendo que nós, como seres humanos, habitamos nessa terra, o nosso espírito habita um corpo corruptível. Então, naturalmente, nós vamos sentir vontades e nós vamos sentir desejo. Será que dia após dia, em que Penina ficava irritando Ana, provocando Ana, será que por um momento não passou na mente de Ana de segurar o pescoço de Penina e dizer para ela: eu vou te ensinar quantos paus se faz uma canoa? Vontade humana. Mas aonde entra a limitação? A vontade de Penina não poderia ser maior do que a vontade de Deus. Se Ana deixasse que a vontade de agarrar o pescoço de Penina prevalecesse, ela deixaria de fazer a vontade de Deus, que era dobrar os seus joelhos na madrugada e dizer: Deus, eu te entrego Penina nas tuas mãos. Está dando para entender? É aí que entra as nossas limitações. Então Deus disse para Adão: Adão, não coma deste fruto, oh glória, louvado seja Deus. Então diz a Bíblia que, vendo Deus que Adão estava sozinho, solitário, aprove o Criador criar a mulher, e da costela de Adão Deus toma a mulher e diz: toma, esta é a tua disjuntora, esta é a tua ajudadora, é ela que vai viver ao teu lado todos os anos da tua vida, é ela que vai ser tua companheira. Mas diz a Bíblia que além de Adão, além de Eva, havia um outro ser, que era a serpente, o Satanás. E quando o diabo percebe que Eva está em seu estado vulnerável, ele vai aproveitar a situação para persuadir a mente de Eva. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Persuadir a mente de Eva. Então o diabo vai e pergunta: o que disse Deus? E por sua vez ela diz: olha, Deus disse isso, isso e isso. Mas o fruto dessa árvore, Deus nos deixou essa restrição. Deus nos limitou para que a gente não coma. E olha como o diabo é sujo. Deus está mentindo para vocês. Como assim? Deus está mentindo. Então explica. Deus sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, isso Satanás falando, o dia que vocês comerem desse fruto, certamente vossos olhos se abrirão, missionário Severino, e vós serão como ele. Preste atenção. Eu percebo que o diabo vai tentar armar a segunda rebelião para querer ser igual a Deus. A primeira rebelião que o diabo vai armar é quando Deus está em sua glória, assentado em seu trono, sendo adorado por todos os serafins, por todos os querubins, e por sua vez, um anjo mais formoso que existia, regente do coral celestial, conhecido como Lúcifer. Este achou que poderia ser igual a Deus e armou uma rebelião contra Deus. E como Deus não divide a sua glória com ninguém, Deus o expulsa do céu, e junto com ele vai uma terça parte dos anjos, que hoje é conhecido como demônios. Então ele não vai ter sucesso com a sua primeira rebelião. Então, quando ele percebe que ela está vulnerável, ele diz: Deus sabe que o dia que vocês comerem deste fruto, vós serão igual a Deus. A segunda rebelião. Mas desta segunda rebelião, o diabo vai querer pegar a criatura peculiar de Deus, eu e você, e jogar contra o Criador. É por isso que existem pessoas rebeldes,
pessoas rebeliadas, pessoas que não se voltam para Cristo, pessoas que hoje estão afastadas, são pessoas que o diabo jogou contra o Criador. Mas independente da postura, nunca vai deixar de ser a criatura peculiar de Deus. Sendo que com essa rebelião, oh glória, quem vai perder é o homem. O diabo não vai ter sucesso na sua segunda tentativa, porque a Bíblia diz que quando Eva experimenta, ela leva para Adão. E quando Adão também come, a Bíblia diz que de fato os seus olhos vão se abrir. Mas quando a visão é ampla, eles vão perceber uma coisa que eles não percebiam antes: a sua vergonha, a sua nudez. E quando isso acontece, diz a Bíblia que o pecado entrou. A desobediência, a obstinação humana vai contaminar o coração e a mente do ser humano. Oh glória! Então o pecado entra. E quando o pecado entra, a primeira alternativa de quem peca é se esconder, é não vir mais para a igreja, não tem mais coragem para encarar o seu pastor frente a frente. A única alternativa de quem peca, ele vai perder a sua intimidade com Deus. Prova, pastor: Adão vai ouvir pela última vez a voz de Deus. Quando ele se esconde, ele vai ouvir aquela voz mansa, suave: Adão, aonde tu estás? Aí Adão vai, procurar o culpado. E a primeira pessoa que Adão vai culpar é a mulher dele. Ele vai dizer: olha, o que aconteceu é culpa da mulher que tu me deste. E essa desculpa é de toda a pessoa que erra. Ele vai sempre se escorar em alguém. Ele vai sempre procurar um bode expiatório para transferir a culpa dele. Vai sempre encontrar um culpado. Já viu? Se você perguntar a alguém que se afastou, que está afastado, que está na vida do pecado: por que você se afastou? Porque o pastor trouxe uma palavra muito dura. Porque a irmã do conjunto a gente brigou. Porque eu não gostei da igreja. Porque tem muita fofoca. Porque tem muita contenda. Porque tem muita gente querendo ser mais do que o outro. Sempre vai encontrar uma desculpa, sempre vai querer procurar um culpado para aquele erro que ele cometeu. Sendo que Deus vai falar de Adão. Então, quando isso acontece, Adão perde todos os privilégios que ele tinha no Éden. Olha para mim. O que acontece quando a gente peca? A gente perde todos os privilégios que Deus nos dá. Não conseguimos mais dobrar os nossos joelhos para orar a Deus. Não conseguimos mais ter intimidade com Deus. Perdemos todos os privilégios que Deus nos deu. Glórias a Deus. E a única alternativa que nós temos é de nos aprofundar no pecado. É de procurar uma falsa ilusão de que aquilo que nós estamos vivendo na atualidade é bom, mas não é. Por quê? A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Está falando de decisão. Então o que a Bíblia nos ensina? Existem decisões que nós tomamos na nossa vida que aos olhos carnais parece bom, mas não é. São decisões que vão nos levar à falência, à decadência espiritual, à falência, à morte espiritual. Adão perde o privilégio de Eva de não estar mais no Éden de fogo, guardando a entrada do Éden. Para quê? Para se talvez Adão entrasse, ele não usufruiria da árvore da vida. Então ele perde todos os privilégios. Por quê? Por causa da desobediência, por causa da obstinação, por causa da curiosidade. Oh glória! Mas eu aprendo que o diabo vai tentar a sua segunda rebelião para querer ser igual a Deus. Com tudo isso, com todo esse cenário montado,
besta. E o diabo vai dizer: eu consegui pegar a criatura peculiar de Deus e jogar contra o Criador. Está acabado. Aleluia. O maior plano do Criador está arruinado. Oh, glória. Mas o que o diabo não sabia, aleluia, missionário Severino, era que Deus já estava elaborando um plano mais perfeito para a redenção da humanidade. E que plano era esse, pastor Leandro? Aleluia. Observe que Deus vai olhar para uma pequena cidade por nome de Nazaré. Cidade tão pequena que, segundo os historiadores, essa cidade tinha cerca de aproximadamente de 450 a 500 habitantes. Não era 450 mil, era de 450 a 500 habitantes. E na sua totalidade, eles eram parentes, primos, irmãos, tios, tias. Eram tudo parentes. Agora tem que imaginar, uma cidade pequena, qualquer coisa que acontecesse na cidade, a notícia correria muito rápido. Eu sou nascido e criado em uma cidade conhecida como uma cidade grande. Visto, aleluia, comparando a cidade de Campina Grande para o Rio de Janeiro, é pequeno. E aqui qualquer coisa que acontece, a notícia vai correr rápido. Todos vão estar sabendo. Bendito seja o nome do Senhor. A cidade de Nazaré era uma cidade tão pequena, mas tão pequena, que ainda segundo os historiadores, haviam alguns cemitérios, alguns sepulcros que ficavam fora da cidade. Oh, glória! Mas observe que era uma cidade pequena, de pessoas humildes, que Deus vai escolher uma mulher, oh glória, de uma família pequena, de origem humilde, para que dentro do seu ventre pudesse ser gerado o Salvador do mundo, para que dentro do seu ventre pudesse ser colocado em prática o plano mais perfeito para a redenção da humanidade, a saber, Jesus de Nazaré. Oh glória, oh glória, eu estou sentindo Deus aqui. Oh Deus. Mas deixa eu falar um pouco sobre a cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré, além de ter sido uma cidade pequena, ela não era somente uma cidade que tinha ofícios de carpintaria. A cidade de Nazaré também era uma cidade conhecida como uma cidade produtora de vinho. Ou seja, eles produziam vinho, aleluia, para manter, aleluia, o sustento, ou manter a economia da cidade. Além de ter prensas para se extrair o puro suco da uva, a cidade de Nazaré também havia grandes prensas, aonde aconteceria a colheita da azeitona, e também essas prensas se extraía o azeite de oliva. Agora olhe para mim, por gentileza. A cidade de Nazaré, embora pudesse ter sido uma cidade pequena, mas era uma cidade aonde havia grandes produtores de vinho, aonde havia prensa para se extrair o puro suco da uva. E se olharmos dentro da tipologia bíblica, suco de uva ou uva na Bíblia simboliza alegria ou glória. Ou seja, a cidade de Nazaré poderia ser uma cidade pequena, mas tinha alegria. Pastor, eu entendi. Alguém pode olhar para a tua vida, você pode ser de família pequena, de origem pequena ou de origem humilde, mas ninguém consegue entender que talvez você não pode ter condições financeiras para ter uma casa bela, bonita, de 2 ou 3 quartos, com suíte, piscina. Talvez você não tenha condições financeiras para ter um bom carro na sua garagem, assim como eu também, mas as pessoas não conseguem entender que diante de tudo isso, mesmo você não tendo condições financeiras, sendo de origem humilde, mas sempre existe um sorriso estampado no teu rosto. Não consegue entender
porque você é uma pessoa alegre. Eu conheço pessoas que têm riqueza, que têm posse, que têm carro, mas não têm a alegria, a tranquilidade e a liberdade que nós temos. Mas isso é por causa da presença de Deus na nossa vida. Quem está de fora não consegue entender. Os materialistas não conseguem entender. Por que ela é tão alegre? Por que ela só vive sorrindo? Outro dia chegaram para minha esposa e disseram: por que você só vive sorrindo? E minha esposa disse: é porque eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. O que me garante alegria não são os bens materiais, não são carro, não é casa, não é conta bancária, não são bens materiais. O que garante a minha alegria é a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. E nem existe riqueza maior do que a presença de Deus na vida de um cristão. Você pode levantar a mão, abrir a tua boca e glorificar a Ele. Glória. A cidade de Nazaré, ela poderia ser uma cidade pequena. A cidade de Nazaré poderia ser uma cidade com poucos habitantes, mas além de ter presa para se extrair o suco da uva, diz a Bíblia também que a cidade de Nazaré também havia produtores de azeite de oliva. As prensas prensavam e extraía o azeite de oliva. E dentro da tipologia bíblica, azeite na Bíblia simboliza o Espírito Santo. Oh glória! Você pode ser pequeno, de família de origem pequena, aleluia, de origem pobre, mas existe a unção do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Eu não me preocupo com bens materiais, embora nós precisamos sim, porque a Bíblia diz que se quiserdes ouvirdes, comereis o melhor desta terra, aleluia. Mas a maior promessa de Deus para a humanidade não são bens financeiros, não é conta bancária, não é carro importado, não é casa, aleluia, consumide de 2, 3 ou 4 andares, aleluia. A maior promessa de Deus para a humanidade é a salvação eterna, aleluia. A Bíblia diz: não que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma, não que adianta ganhar o mundo e perder a sua salvação. Não adianta. Eu conheço pessoas que têm carros importados, que têm casa bonita, aleluia, que tem um alto valor, aleluia, numa conta bancária, mas não tem a presença de Deus na sua vida, aleluia. Você pode não ter nada, mas você precisa ter na sua vida a presença de Deus. Mas não me prova disso, é verdade. Eu vou te provar agora. Vai dizer a Bíblia que quando o rei Davi assume a liderança da nação de Israel, vai dizer a Bíblia que a primeira preocupação de Davi era trazer a arca da aliança de volta para Jerusalém. Davi percebe a importância, aleluia, porque a arca da aliança, ela representa a presença de Deus. Israel passou durante muitos anos sem a presença de Deus, por causa de alguns sacerdotes que não tinham compromisso com as coisas santas, por causa de Ofni e Finéia, aleluia, que profanaram a santidade de Deus. Quando foram à guerra, levaram a aliança, a arca da aliança, aleluia, e diz a Bíblia que as tropas dos filisteus tomaram posse da arca da aliança. Saúl não se preocupou quando veio o rei de Israel, ele não se preocupou em trazer a arca da aliança, aleluia, missionário severino. Mas quando Davi, ele assume, aleluia, o trono de Jerusalém, diz a Bíblia que a primeira coisa que ele faz é trazer a arca. Percebe que quando Davi recupera a arca, que ele vai entrando em Jerusalém, todos os moradores de Jerusalém, profeta, eles começaram a jubilar, eles começaram a dançar, eles começaram a cantar, quem sabe talvez eles começaram a glorificar, porque Davi está trazendo de volta a presença de Deus para o arraial, aleluia. Não adianta ter riqueza, não adianta ser fazendeiro, ser dono de grande povo, se não tiver a presença de Deus. Não adianta ser uma igreja chata, se não tiver eu vou pregar, se não tiver a presença de Deus. Não adianta querer ganhar o mundo, se não tiver a presença de Deus. Quando Davi
de suas vestes reais, e quando a filha de Saul, aleluia, vai olhar para Davi e vai dizer: porque tu morreste, és tu rei, aleluia, de Jerusalém, porque tu agora está disputa, aleluia, fazendo esta vergonha. Davi olha para mim e disse: aleluia, eu não quero nem saber, eu vou estar no meio, porque a presença de Deus é a presença de Deus está de volta na arraial. O que a igreja militante do século 21 precisa é da graça, é da misericórdia, é da presença de Deus, aleluia, que nós possamos sentir e ter em nossa vida é com a presença de Deus. Glória, presença de Deus, aleluia, presença de Deus. Então a cidade de Nazaré era pequena, mas tinha alegria. Era pequena, mas tinha azeite. Alguém pode olhar para você e achar você pequeno, mas tem alegria. Alguém pode olhar para você e achar você pequeno, mas tem azeite, tem presença de Deus. E aqui eu finalizo esta mensagem. Deus olha para uma pequena família e olha para uma moça humilde. E o anjo Gabriel, ele por sua vez vai visitar Maria. E quando Gabriel visita Maria, as primeiras palavras de Gabriel é: salve agraciada. Maria vai ficar meio assustada, porque não era costume, não era hábito. Havia algumas exceções, mas não era hábito anjo visitar as mulheres, com exceções de Agar, mas não era hábito. Era por isso que Maria ficou assustada. E quando o anjo vai saudar Maria, Maria não consegue entender que saudação é essa. Aleluia. O anjo diz: salve agraciada, bendita és tu entre todas as mulheres de Nazaré. Glórias a Deus. E bendito é o fruto do teu ventre. Aí isso vai dar um nó na mente de Maria. Peraí, eu não conheci nenhum varão. Embora ela estivesse desposada com José, que aquilo ali já era um ofício, como se fosse um casamento. Então ela não tinha tido contato íntimo com José. E Maria diz: não há possibilidade.